Existem alguns tipos de mentiras, né, que são muito faladas dentro do meio religioso e às vezes as pessoas não param para pensar, para tentar analisar, né, o que é dito. Então existem algumas mentiras nesse sentido, equívocos, distorções, né, que infelizmente podem ser ouvidos e propagados em alguns ambientes religiosos, incluindo aí as igrejas cristãs, né, evangélicas. Óbvio que assim vai ser dito não é aplicado a todos os movimentos, a todas as denominações, mas a questão não é a denominação, né, nem a igreja, é o indivíduo, quanto ele busca a verdade, ou quanto ele sinceramente busca ensinar a verdade. E, infelizmente, tu não tens assim um escrutínio nesse sentido das pessoas buscarem, né, realmente o que é verdade, ou comparar o que é dito com o que está escrito e tal. Porque é muito mais fácil lembrar, né, ouvir, do que simplesmente pegar e comparar, né, o que é dito com o que está escrito. Então, existem algumas mentiras, assim, algumas frases, até mesmo jargões religiosos, que são carregados ali de elementos distorcidos, de equívocos, de erros. Literalmente é um vinho babilônico. E não só essa questão doutrinária, mas com essas falácias que muitas vezes são ditas. Vou dar um exemplo aqui nessa questão, por exemplo, da bênção. Muitos pastores, líderes, né, no meio religioso, eles costumam muito, assim, nesse viés de teologia da prosperidade, né, dizer que Deus ele só abençoa quem contribui financeiramente através dos dízimos das ofertas. Então isso daí é um negócio bem complicado, porque vai mexer com a ganância de alguns, com o ego, autoimagem, né, superior de outros, e simplesmente a questão da bênção, né? Essa questão de, tipo, a pessoa querer de fato obter algo pagando, né? Literalmente. Então, assim, Deus ele só abençoa quem contribui. Então, no caso, basicamente os dízimos e as ofertas seriam uma moeda de troca, então, em relação às bênçãos de Deus. Entendeu? Tá certo, assim, essa questão do dízimo e da oferta como um princípio, né? Até vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Só que o problema é usar essa questão da bênção como um elemento chave que vai conectar essa questão então da contribuição com a bênção. É como se isso uma coisa dependesse da outra. Então o crente só vai ser abençoado se ele financeiramente contribuir com dízimos e ofertas. Entendeu? Automaticamente os ricos, né, aqueles que têm mais dinheiro para contribuir, seriam mais abençoados do que os pobres, né, as pessoas que têm condições financeiras dentro da igreja. Então, assim, uma das distorções mais perigosas, porque embora a Bíblia ela incentive generosidade, incentive a questão da devolução dos dízimos e ofertas, a questão do sustento da obra, até mesmo essa ideia também de que Deus retém bênçãos, outras coisas mais, mas simplesmente eles vão pegar e jogar essa questão então de que quem contribui financeiramente, ele alcança uma maior prosperidade, e óbvio, sempre prosperidade material. Isso aí muitas vezes pode gerar culpa, manipulação, né, que é a ideia, entendeu? Então manipular o ego, né, das pessoas para elas contribuírem mais para enriquecer pastor. E a crença de que a fé, então, é uma moeda de troca. Então as bênçãos de Deus são compradas por dinheiro. Até tinha um texto lá no livro de Atos, né, que era um indivíduo que era até mágico. Aí ele tentou comprar lá algumas bênçãos de Deus, né, o poder de cura, acho que de Pedro. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Talvez eu veja o texto aqui, agora no momento. E aí o cara meio que falou lá que queria comprar aquilo por dinheiro e tal. E Pedro vem e diz assim, ó, o teu dinheiro seja contigo para tua perdição. Porque julgaste, né, comprar aí o dom de Deus é por dinheiro. Então é bem triste essa questão, a forma como as pessoas usam esse elemento financeiro para então levar as pessoas a enriquecê-las. Né? E principalmente vinculando a ideia aí do dízimo da oferta, né, do dinheiro, condicional ainda tocante às bênçãos de Deus, ou seja, as bênçãos elas são condicionadas ao dinheiro. Então é complicado isso. O próprio livro lá de Malaquias 3, verso 10, né, se não me engano, ao trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, né, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus, né, e enviar sobre vós bênção sem medida. Então ele mesmo fala, né, dessa questão, só que veja, o dízimo e a oferta. Só que tem que ver lá no restante da Bíblia, que é um estudo talvez que eu faça mais para frente, qual que é o destino daquilo, para onde entrega, o que tem que fazer, porque está tudo bem especificado em outras regiões da Bíblia. Mas não, tem que entregar na igreja do pastor tal, porque ele disse que é lá. Então, aí é uma pessoa que não estuda, vai ser levada, obviamente, pelos ventos de doutrina, por aquilo que vai ser dito, entendeu? E aí, o que acontece? Tu pega aí o princípio do dízimo, distorce ele, e o das ofertas também, né? Inclusive, lá em 2 Coríntios 9:7, né, Paulo fala claramente que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, né? 2 Coríntios 9:7. Então, esse versículo vai mostrar aí qual que é a motivação verdadeira, a alegria. Entendeu? E essa questão, então, não meramente da quantia em si, mas o que é proposto no coração. Então, assim, no caso do dízimo e da oferta, o dízimo tem lá 10%, que é o significado da palavra, e no caso da oferta é como determinou-se em seu coração. Quanto a pessoa vai dar. Então, é algo individual. Não é alguém que vai coagir o outro a fazer isso ou aquilo.
O próprio livro de Lucas também fala, né? Deem será dado a vocês, né? Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, né? Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, né? Então tem esses princípios, tá? E aí o ponto mais importante é que a graça de Deus não está à venda. É só olhar lá Atos 8:20, que é basicamente o texto lá do mágico lá, né? Pedro repreende Simão, né? Queria comprar o poder do Espírito Santo, reforçando então que os dons e bênçãos de Deus não são assim transacionáveis, não consegue comprar ou transacionar isso, entendeu? Que o seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que podia comprar o dom de Deus com dinheiro, tá? O próprio dízimo do Antigo Testamento, né, Malaquias 3:10, é um dos versículos mais citados, né? Só que tem que entender ali o contexto, a própria aliança, a forma que é utilizada também no Novo Testamento, mas é para um estudo mais para frente, né? Mas a questão é focar aqui nessa ideia dessa mentira, então, que dizem que só quem contribui financeiramente com dízimos e ofertas vai ser abençoado, entendeu? Não é dessa forma. E quem acredita assim tem que mudar a crença, ou vai perder dinheiro e talvez até mesmo a salvação, achando que pode comprar o dom de Deus, a graça de Deus, essas coisas com dinheiro. Outra ideia também, né, que é muito propagada dentro do meio religioso, é que você precisa ser perfeito para ser aceito. Tá? Então isso daqui assim, vai totalmente de encontro à mensagem do evangelho, a mensagem cristã. Fala que a salvação é pela graça e não por obras. Então, assim, se o indivíduo precisa ser perfeito para então ser aceito por Deus, né, isso aí invalida toda a obra de Cristo. Entendeu? Agora, se a pessoa é perfeita em Cristo, aí é diferente. Entendeu? Mesmo porque todas as vezes que pediu, como posso ser salvo? Né? Perguntaram para Paulo. Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas quando a pessoa vai perguntar direto para Jesus, né, como posso ser salvo, bom mestre? Que foi o que o jovem rico perguntou. Aí ele disse, guarda os mandamentos. Então, assim, é bem diferente essa questão de, tipo, o indivíduo ele ser perfeito por ele mesmo e aí buscar a aceitação de Deus, e ele ser perfeito em Cristo, entendeu? Embora, assim, a doutrina do pecado tenha lá o livro de Romanos 3:23-24, né, que fala porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então isso daí vai ter aí fazendo essa questão do pecado e tal, da justificação pela graça. Só que, se eu não me engano, lá em Romanos 2:11 fala que aqueles que guardam a lei hão de ser justificados, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ter um equilíbrio entre a graça e a lei, né? Entre essa questão da perfeição cristã e a perfeição própria, né, aos olhos perceptíveis ali da pessoa. Por isso, porque tem muita gente que alega ser perfeito, mas não é. Então, um lábios perfeito jamais diria um absurdo desse. Entende? Então, assim, as pessoas mais humildes sempre se consideraram extremamente pecadoras. Tá? Mas só que quem que é o referencial aqui? Não é a pessoa, entendeu? O céu que tem que reconhecer, né, a perfeição em Cristo que essa pessoa tem. Entendeu? Vai ter que enxergar Jesus nessa pessoa e não necessariamente os méritos próprios dela. Tá? Então, assim, nessa questão de lei e graça, é importante entender a graça em Cristo, salvação. Agora, o juízo é pelas obras. Tá? Mesmo porque Apocalipse 20 diz claramente ali que os mortos, né, foram julgados conforme aquilo que constava e que estava escrito nos livros. Entende? Então, assim, é muito claro isso, só que é muito fácil distorcer. É muito fácil dizer ali que não, tu tem que ser perfeito, aí depois tu vai ser aceito por Deus. Inclusive, uma das desculpas, né, para muita gente não buscar Cristo, não buscar Deus, né, porque elas acham que tem que chegar num nível de perfeição para poder ser aceito. Não, a ideia é vir como está, e aí ele mesmo vai transformando, né, com base na sua graça, no seu espírito. Entende? Então, assim, outra questão aqui que vai bater nessa é a própria ideia de santificação, como um processo, e não como estado. Né? Então, isso daí vai ser importante. Entendeu? Então, assim, inclusive Filipenses 1:6, né? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a perfeição, até o dia de Jesus Cristo. Então, é um processo, né? A perfeição é um processo contínuo e não um pré-requisito ali para seres aceitos. Mesmo porque ninguém, por si mesmo, encontra-se apto a pedir algum favor divino, entendeu? Mesmo porque, senão não seria graça, que é um dom imerecido, entende? Se pudesse o ser humano, por si mesmo, conseguir obter a salvação, Cristo não precisaria ter feito absolutamente nada, entende? Porque é através dele que é possível não só aceitar o evangelho, ter o dom do arrependimento e etc., mas através dele também se cumpre a lei integralmente, entendeu? Não só sendo considerado justo, mas sendo justo de fato, entendeu? E não é a pessoa que é o parâmetro, entendeu? Que é de fato a norma, tá? Outra ideia bastante difundida dentro do meio cristão, né, que tem que ver com essa questão assim de mentira mesmo, isso que é bem sorrateira essa, é que o crente ele não pode sofrer, ter problemas ou até mesmo ficar doente. Então, aceitou Jesus, acabaram-se todos os seus problemas, entendeu? Inclusive a sua quilometragem foi zerada, né? Se é a mulher que está se convertendo, ou então aqueles caras que estão vindo lá. Não, o seu passado foi literalmente apagado,
entendeu? Não vai ser constado nada. Agora a questão é a seguinte, é que o crente é dito lá que ele não pode sofrer. Se converteu, todos os problemas estão acabados. Isso daqui é uma outra falácia dessa questão da prosperidade, né, que simplesmente vai desconsiderar então a realidade da vida dos ensinamentos bíblicos. Jesus mesmo disse, né, João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições. Paulo disse em outra passagem também que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então sofrimento, doença, perseguição, até mesmo a morte, fazem parte da experiência humana, e pior ainda se a pessoa for cristã, verdadeira, entendeu? Títulos de herege, de pessoa que é sectária, etc, etc, essas coisas assim, né, que dizem por aí, são tudo estigmatizações que vêm dessa questão de dificuldades aí, entendeu? Até mesmo tentações para a pessoa desistir, né, nesse caminho, simplesmente se amoldar conforme o mundo e as exigências, né, que são colocadas ali. Então, Jesus, ele enfatizou ali grandes desafios, entendeu? Perseguições, né? Ele até mesmo falou num outro texto que nem cuideis com o que haveis de falar, né? Quando vós forem conduzidos aos tribunais, forem arrastados aos governadores, os reis, etc. Nem cuideis do que haveis de falar, porque eu mesmo vos darei o que dizer. Em outras palavras, em outras citações, vai dizer que é o Espírito de Deus que vai dar o que falar, o que a pessoa falar naquele momento. Então o crente ele vai sofrer, e até muito mais do que uma pessoa comum. Entendeu? Mesmo porque, além de Jesus prever as aflições, né, de acordo com João 16:33, Romanos também fala aí que o sofrimento faz parte do discipulado. Né? Romanos 8:17-18. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padeceremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória, que nos há de ser revelado, ou que em nós há de ser revelado, né? Uma coisa assim nesse sentido. Então, basicamente tu vai ter essa questão de que se somos de fato herdeiros com Cristo, né, a gente vai padecer o quê? Perseguições, vai padecer coisas ruins, né? Exatamente para que o peso da glória aí seja então manifestado, tá? Então, basicamente o que vai estar acontecendo. De acordo com 1 Pedro também 4:12-13, ali Pedro fala para não se estranhar também com a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, né? Como coisa estranha, como se alguma coisa estranha e fora do comum estivesse acontecendo. Mas, de fato, alegrai-vos com o fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, tu tem aí nas igrejas evangélicas, é um evangelho fácil, né? Que tu entra lá, todos os teus pecados estão perdoados, você pode sacanear bastante com qualquer um, que qualquer coisa a pessoa é obrigada a te perdoar, senão não é um cristão de verdade, entendeu? A pessoa pode ter o pior erro do passado e chega lá, não, zerou a quilometragem aqui, eu basicamente me batizei, então todo o pecado já foi limpo, e agora eu sou uma pessoa justa, cristã, e etc, etc. Entendeu? Continua sacaneando ali os outros, e achando que vai ser salvo, né? E todo o sistema aí é basicamente construído para tentar manter essas pessoas que basicamente são joio ali, né, no meio, que parece trigo, né, tem obras ali que parecem alguma coisa, mas não são. Entendeu? E não querem sofrer, né? São totalmente aversos a algum tipo de aflição aí por Cristo. Entendeu? Eles querem, são as bênçãos de Cristo, eles querem a graça de Cristo, a salvação de Cristo, mas não querem obedecer, não querem também basicamente entender essa questão, né, de que vão sofrer coisas também, entendeu? E tu tem na Bíblia uma série de exemplos nessa questão de sofrimento, entendeu? Jó, capítulo 1, versículo 20 até o 22, né? Então, um cara justo ali, que foi considerado pelo céu, por Deus diretamente, né, como um homem reto, íntegro, temente a Deus, né, que se desvia do mal. E lá por 2 vezes, diz que Jó em tudo não pecou, né, e manteve ali a sua integridade absoluta. Entendeu? Assim, 2 Coríntios 11, 23-27, né, Paulo também lista uma série de sofrimentos que ele mesmo enfrentou. Né? Tinha um espinho na carne, e aí orou 3 vezes e nada. Né? Outras pessoas de extrema fé também oravam e nada aconteceu. Entende? E isso aí acontece muito. Então, assim, basicamente, o crente, ele vai sofrer problemas, entendeu? Ele vai sofrer ali de verdade, até mesmo como um testemunho, né, para provar essa questão do evangelho, e tem que estar preparado, entendeu? Então, assim, só recapitulando, né, a mentira número 1 aí, que Deus só abençoa quem contribui financeiramente com dízimos e ofertas, entendeu? Você só precisa ser perfeito, né, para ser aceito por Deus, número 2. A 3, o crente ele não pode sofrer, ter problemas, ficar doente. A 4, só minha igreja ou denominação tem a verdade absoluta e o caminho para a salvação. Então, são as igrejas verdadeiras. Aí cada dia surge uma igreja verdadeira nova, né? entre aspas aí.
né? Só que a salvação não está nas igrejas, não está em CNPJ. Jesus disse, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a pessoa não chega ao Pai por meio da denominação religiosa dela, chega em Cristo, entendeu? E mesmo porque o tanto de religiões que não tem Cristo aí não está no gibi, porque elas rejeitam o conceito básico de quem é Jesus Cristo, entende? Através tanto da doutrina da Trindade e outras concepções sobre Cristo, e acabam negando o Cristo verdadeiro que é apresentado nas Escrituras, né? Então, basicamente, aí a salvação está nele, né? Está em Cristo, e não nessas deturpações, essas imagens filosóficas aí que vão sendo criadas, tá? E Atos 4,12 também fala que nenhum outro a salvação, né? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então vai enfatizar o que? A exclusividade de Cristo como Salvador, não de uma igreja, de um CNPJ, de uma instituição, entendeu? Embora assim, a igreja seja o corpo de Cristo, etc., é importante entender, né? De acordo com Efésios 4,6, há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Isso aqui deveria ser grifado aí na Bíblia, tá? Porque assim como você tem aí um só Espírito, uma só fé, um só batismo, tem um só Deus e Pai de todos, inclusive Pai do Senhor Jesus Cristo, tá? Que é o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então a unidade fundamental da fé, apesar aí das diferentes expressões. Mas que fique claro essa ideia de que a salvação é em Cristo, tá? É em Cristo, e não em igrejas, tá? Não em igrejas, entendeu? Porque, infelizmente, muitos vão se perder nesses caminhos, tá? Outra ideia também que é muito, assim, difundida, né, no meio religioso, é que se você tiver fé suficiente, tudo que você pedir a Deus será realizado, entendeu? Só que não é bem assim que funciona. Então, senão não teria assim, a vontade de Deus, né? De acordo com 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a oração eficaz, de fato, ela está ligada ou vinculada à vontade de Deus. Entendeu? Não tem muito pastor aí, eu determino não sei o que, aí supostamente a coisa acontece, saiba que essas coisas podem não ser vontade de Deus, talvez seja um outro poder ali sendo utilizado, né, ou atuando, mas talvez não seja Deus, porque de fato se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entendeu? O próprio Jesus, mesmo na oração do Pai Nosso, né? Mateus 6,10, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui vai priorizar o quê? Mais uma vez a vontade de Deus. Jesus no Getsemane, né? Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita sua vontade. Então assim, tu tens também a questão da soberania de Deus. Entendeu? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as circunstâncias, mesmo quando não entendemos, para o bem maior. Então assim, não é que a pessoa não vai sofrer, entendeu? Tudo que ela pedir vai ser realizado, toda a vida dela não está em branco, tá tudo certo e tal. Não, não é assim que funciona, tá? A questão é que Deus tem uma vontade, e às vezes coisas ruins que acontecem podem se transformar na mão de Deus em coisas boas. Mas senão não estaria escrito aí em Romanos 8,28 que foi lido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, literalmente. Só olhar a historinha de José lá, entendeu? Mesmo vendido como escravo e tal, Deus pegou uma coisa ruim, que foi gerada através do pecado daqueles irmãos dele, e simplesmente transformou em uma coisa boa, né? Porque senão todos morreriam ali de fome, talvez, na terra de Canaã, se José não tivesse sido vendido, tivesse todo aquele lance lá com os egípcios, né? Potifar, o próprio faraó, etc. Mas é só para entender, né, que existem várias implicações, e Deus ele pode pegar as coisas e simplesmente faz com que tudo se torne conforme uma coisa boa. Então, Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Tá? A questão também do questionamento, tá? Dentro das igrejas, tá? Uma das principais ideias que são colocadas lá é que tu não pode questionar e nem duvidar, porque de acordo com isso é pecado, né? Se fala isso, que é pecado. Então assim, tu ficar duvidando, questionando, perguntando demais, né? Geralmente tu vai ser visto como alguém que é contra a fé, é contra Deus, ou alguma coisa do tipo, entendeu? E aí isso daí acaba gerando uma série de problemas, né? Tu olhar, por exemplo, lá em Marcos 9,24, entendeu? Ali se pergunta, né? Disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, Jesus não repreendeu o pai ali daquele garoto por causa da sua incredulidade. Eu não acreditava que Jesus pudesse fazer o que ele faria, né? Mas simplesmente Jesus aceitou a fé ali em desenvolvimento da pessoa, entendeu? Não é todo mundo que vai ter fé para acreditar, entendeu?
E mesmo assim, Cristo ele não repreende, né, a pessoa, mas ele ajuda ela no desenvolvimento da sua fé. Entendeu? Então, assim, é bem interessante isso. João 20, 24, 29 também. Fala ali acerca da história de Tomé, né, que duvidou também da ressurreição de Cristo, mas que foi convidado a crer. Jesus também não condenou. Então, assim, questão de questionar, buscar aprender, buscar entender, né, como é que funcionam essas dinâmicas. Tá? Só que, assim, tem um outro texto aqui que tem que deixar em equilíbrio também, né, que é um texto de Romanos, né, que diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tá? E esse texto aí ele é mais vinculado também a uma definição de pecado, que não tem que ver necessariamente com o questionar, né, no sentido de dúvida, de pergunta, ou de, tipo, tu duvidar da fé ou alguma coisa do tipo. Entendeu? Se bem que ali tá num contexto em que a pessoa ela deveria, de fato, não necessariamente julgar, né, a outra pelo que ela faz ou deixa de fazer. Né? E que, basicamente, aquele que come coisas sacrificadas a ídolos, que conhece ali que o ídolo nada é do mundo e tal, que entende essas coisas, né, ele come. Mas se o outro se sente acusado, de certa forma, aí ele acaba caindo, né, porque nesse contexto aí, ele acaba acreditando talvez no Deus ali que foi sacrificado, alguma coisa do tipo, e aí acaba caindo em transgressão, né? Porque tudo que não provém de fé é pecado. Então ele come, mas ainda com uma certa crença nesse sentido do ídolo, né? Como se ele existisse de fato. Entendeu? Então havia pessoas fracas na fé nesse sentido, tá? E aí Paulo simplesmente colocou: se tu ficar duvidando, que não provém de fé é pecado. Então é importante buscar um entendimento e tal, para poder conseguir, então, justamente duvidar, questionar, né, também. Mas, assim, num sentido prático mesmo, dessa questão de dúvida e questionamento, eu seria mais preciso colocar-se em termos de comparação, né, de acordo com Atos aí 17:11, fala ali dos bereanos, né, os de Beré, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se as coisas eram de fato assim. Então eram elogiados porque examinavam as escrituras, então não aceitavam um discurso pronto. Ele simplesmente via se as coisas eram daquele jeito mesmo. E se estivesse falando o contrário, simplesmente já rejeitava a mensagem ali mesmo. Entendeu? Ou se o cara estivesse falando certo, iam perguntar mais para ver se as coisas eram de fato desse jeito. E continuava pesquisando, entendendo? Então, assim, quem realmente quiser buscar conhecimento, vai ter que chegar num ponto aqui de duvidar, de questionar, de comparar. Entendeu? De fazer essa avaliação. Mesmo em termos ali doutrinários, né, de ideias, que vai ser bastante importante para o crescimento aí da pessoa. Provérbios 2, 3 até o 6, né? Se clamares por entendimento, por inteligência, aos fardes da tua voz, se buscardes essa prata, como tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, vê o conhecimento e a inteligência. Então é fundamental entender esses pontos, né? E aí, por último, a 7ª mentira que se ouve na igreja é que tu tem que seguir cegamente o líder, o pastor, o bispo, e não questionar suas decisões ou ensinamentos, porque eles são ungidos do Senhor. Entendeu? Lembra lá a história de Davi, né? Qualquer coisa, não faz nada com Saul porque ele é ungido do Senhor. Entendeu? Não faça nada com Davi porque é ungido do Senhor. Então, observa o seguinte: confiança segue em líderes, pastores, bispos. Não questionar suas decisões e ensinamentos. Muitas vezes nas igrejas cristãs, tá? Tu tens ali uma pregação implícita que leva os membros a cegamente acreditar no líder, no pastor. Eu fui uma vez estudar com algumas pessoas, né? E algumas eram de uma igreja lá que o pastor dizia claramente que não poderia estudar a Bíblia com outras pessoas. Entendeu? Então é complicado porque ela está num redil, literalmente ali num curral, e ela não pode sair porque é coagida pelos líderes e pastores a não estudarem a Bíblia com outras pessoas, porque elas podem querer sair e despertar. Então, quanto menos consciência as pessoas tiverem desse tipo de processo, melhor, porque aí para os pastores, para os líderes, simplesmente enganado, é o povo. Aí depois é simplesmente observar, né, até mesmo um banner do canal, né, tu tem aí vários líderes religiosos com cabeça de lobo, simplesmente estão atraindo as pessoas ali. E essa ideia de tentar libertar elas, de impedir o processo de alguma forma. Entendeu? Então, assim, por que é uma mentira? Não? Uma das mais perigosas. Né? Ela leva, então, ao abuso de poder, a manipulação e o culto e adoração do líder. Tá? Então, o demônio vai lá, coloca um líder religioso para ser adorado. O povo vai lá e adora o líder. Não, porque esse é o meu pastor, é o ungido de Deus e não sei o que e tal. E quem falar contra ele é do diabo e vai desenvolvendo essas ideias malucas. E esse líder tá levando a pessoa pro inferno porque ela não tá pensando por si mesma. Entendeu? E se o caminho que esse pastor estiver apresentando levar ela para a perdição totalmente?
E se o que ele estiver recomendando levar a pessoa do dia para noite a ficar pobre, a entregar todos os bens, os recursos, né, para a igreja, entendeu? Como tem acontecido em várias igrejas aqui no Brasil. Então, assim, a pessoa tem que ter uma relação madura com Deus. É ela que é o sacerdote. Senão Lutero não tinha lutado lá pelo sacerdócio de todos os santos. Entendeu? Óbvio que há um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, né? Há um só Deus, um só mediador, Cristo Jesus, homem. Só que as pessoas estão colocando a sua confiança em líderes, e pastores, pessoas, seres humanos, né? Que vão ao banheiro, entendeu? Que assoam o nariz, que solta pum e etc. Né? Perdoe a linguagem. Mas é o que acontece. Estão colocando pessoas no pedestal, líderes. O Papa falou, tá falado. Né, a entrevista lá do George W. Bush, né, que perguntaram para ele, e o Papa? Não, o Papa é Deus. Foi o que ele falou. Entendeu? Agora, por que é uma mentira? A Bíblia incentiva o quê? Discernimento. Então, assim, para examinar tudo e reter o que é bom. Tá lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Os próprios exemplos aqui dos Bereanos, de Atos 17:11, elogiados por conferir a palavra de Deus dia a dia. Tá? Então, questionando, verificando, observando, conhecendo. Tá? Jesus é o único pastor. Tá? Não existe outros pastores. A ninguém chamei pai por sobre a terra, senão que está no céu. Porque um só é vosso pai, o pai que está no céu. E a ninguém chameis mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Entendeu? Então, assim, embora haja líderes que são designados na igreja para guiar e tal, a autoridade final pertence a Cristo. E um bom líder espiritual nunca se coloca em evidência em nada, entendeu? Porque ele não está ali para si mesmo. Entende? Então, assim, é importante entender isso. Tá? Outra questão também é que muitas vezes, quanto à obediência, né, a pessoa vai lá, obedece ao líder, e a palavra do líder se torna mais importante do que a obediência à palavra de Deus. Entendeu? Que eu digo daqueles judeus lá que rejeitaram Cristo para poder obedecer então aquilo que os líderes falavam que eles deveriam fazer. Entendeu? Então corre-se o risco de seguir doutrinas e tradições humanas em vez dos mandamentos divinos, porque uma vez que se estabeleceu um outro referencial, já não há mais o que fazer. Entendeu? E mesmo porque isso vai mostrar também uma questão de maturidade, entendeu? Espiritual, porque ela não está baseada em dependência cega de líder nenhum, mas simplesmente no crescimento pessoal em Deus e discernimento espiritual. Então, assim, a capacidade individual de questionar e buscar a verdade, e não de acreditar em líderes. Então, assim, eles falam nas igrejas, você tem que seguir o pastor, entendeu? E não questione suas decisões e seus ensinamentos. Pelo menos é o que se diz assim, implicitamente, nas entrelinhas. Tá? Não questione, não fala nada. Tá? Alguns textos que apontam para isso, 1 Tessalonicenses 5:21, Atos 17:11. Também aqui tem Mateus 23, 8-10, Gálatas 1, 8 e 9. Então tem vários textos, né, que vão mostrar essa questão, então, de simplesmente não se apoiar em pastores, em líderes, né, que infelizmente vão demonstrar essa imaturidade espiritual, né, como se a pessoa tivesse que ainda se alimentar de leite, porque ela precisa de alguém, né, de um segundo, para poder ficar explicando a Bíblia para ela. Entendeu? E é basicamente o princípio do engano, né, porque ela vai pôr todas as suas expectativas em líderes, e aí muitos, né, se os líderes falam, as estrelas param de brilhar, aí simplesmente elas deixam a fé. Né, porque elas nunca tiveram enraizadas em Cristo, mas sim na palavra de homens falhos, que podem ou poderiam ou não estar simplesmente fora da fé, né, mesmo com toda a aparência de virtude ou piedade. Então, assim, basicamente são coisas que incidem bastante nas igrejas, né? E aí tu tem, no caso dessa última mentira aqui, a questão da autoridade dos pastores, dos líderes, uma submissão e autoridade implícitas, tá? E aí tu tem que respeitar, tu não pode falar nada contra o ungido de Deus, tá? Você não pode criticar nenhuma ideia. Se você questionar alguma coisa, você é expulso da igreja, né? Que é justamente a mentalidade desses líderes, porque o ego é tão grande, é tão elevado, que a igreja é dele. Inclusive, eu estava até conversando, né, com alguém aí que falou, não, porque lá na minha cidade as igrejas lá não eram conhecidas pelos seus pastores, era um sistema de ancianato, entendeu? Então a igreja não era a igreja X, era a igreja do ancião Y, do ancião Z, do ancião A, B, C, D, E, entendeu? Então, assim, os anciãos que mandavam na igreja qualquer coisa, eles iam lá, se juntavam, iam na associação para expulsar, tirar o pastor, porque era a igreja do ancião fulano de tal. Tamanho era o poder, né, desses indivíduos como cabeças da igreja, né, e não Cristo. E quem seguiu eles, né, simplesmente vai estar aí eclipsando a adoração devida ao Pai e ao Filho. Então, assim, basicamente uma mentira bem assim, ardilosa, né? Embora seja um fato, né? As pessoas não vão buscar assim, olhar, né, para os líderes delas como alguém que poderia estar utilizando isso. Na verdade, elas deveriam fazer isso, né, dar o benefício da dúvida.
Mas infelizmente não, né? Vão continuar cegas e simplesmente obedecendo, né, essa obmissão cega, né, esse respeito cego então aos pastores, aos líderes. E é o que vai estar acontecendo, né, infelizmente.